Vamos abordar agora uma das importantes ferramentas que temos para fazer testes automatizados, que é o Selenium. Mas antes vamos dar um breve contexto para que possamos entender bem o que estamos falando. No mundo atual é importante que um software ele tenha qualidade e por isso a etapa de realização de testes é imprescindível para que o software ele seja confiável, seguro e eficiente. E para que ele tenha essas boas e importantes características, nós podemos utilizar dos testes manuais e dos testes automatizados. Sendo os testes automatizados o tipo de teste que a gente vai abordar agora utilizando o Selenium. A princípio, é importante entender que o Selenium é um conjunto de ferramentas de código aberto usado para testar aplicações web para browser de forma automatizada. Ele suporta linguagens de programação como C#, Java e Python, além de vários navegadores web como o Chrome e o Firefox. Eu vou estar mostrando agora como nós podemos fazer a instalação da extensão Selenium IDE para que nós possamos utilizar no nosso navegador. É bem simples, basta você ir na loja de extensões da Google Chrome ou do Firefox e estar fazendo a instalação. Eu vou demonstrar como ela pode ser feita na loja de extensões do Google Chrome. Basta você digitar Chrome Web Store. Você pode estar acessando essa página, Chrome Web Store. Esse link, clicando nesse link, espera a página carregar e logo aqui no lado direito, no lado esquerdo, nós teremos a opção pesquisar a loja. Você digita Selenium IDE. Você escolhe a opção Selenium IDE, vai aparecer essas opções. Você precisa estar escolhendo essa primeira, Selenium IDE, essa azul, que é a correta. Aqui vai estar mostrando uma visão geral do Selenium IDE, suas funcionalidades, tudo sobre ele. A gente vai precisar estar clicando em usar no Chrome para estar efetuando a instalação. Você precisa adicionar a extensão, então você clica nessa opção, adicionar a extensão, vai fazer uma verificação, o download do arquivo e pronto. A instalação Selenium IDE foi adicionada ao seu navegador, que no caso aqui o meu é o Brave. Agora eu vou estar mostrando como é que a gente pode estar usando a extensão do Selenium IDE no nosso navegador para estar vendo uns conceitos básicos sobre o Selenium, a interface do Selenium, como ele é organizado, algumas coisas interessantes que o Selenium IDE aborda. Eu estou já aqui na página que eu vou fazer o teste com o Selenium, mas o necessário aqui na realidade é apenas você já está com a extensão aqui aparecendo para você ter acesso. Clicando na extensão do Selenium IDE, ele abre essa aba aqui, essa página para a gente, onde ele dá as boas-vindas para o Selenium IDE, ele mostra a versão do Selenium e ele dá umas opções para a gente poder estar escolhendo. Primeiro a gente pode estar gravando um novo teste, criando assim um novo projeto. A gente também pode abrir um projeto já existente, criar um novo projeto ou fechar o Selenium IDE. A gente vai estar escolhendo a primeira opção, que a gente vai fazer uma gravação de um novo teste e ao mesmo tempo criar um novo projeto. Ele pede agora o nome do projeto, eu vou dar o nome aqui de testes, só por exemplo mesmo. Agora ele vai pedir a URL base, que no caso é o link da página que você quer fazer o teste. Eu vou estar escolhendo aqui a que eu já abri, a do sysunit. Vou estar copiando e colocando aqui onde ele pede. E a partir daí ele já começa a startar a gravação para os testes. Eu vou abrir aqui a maximizar a página e vou estar inserindo os dados aqui para a gente fazer um breve teste. É interessante notar que no canto inferior direito o Selenium já mostra que ele está gravando todas as nossas atitudes na página para estar guardando esses dados. Eu vou logar aqui. Colocando o nome de usuário e agora sim. E apertando no botão entrar.
A gente vê que o Selenium consegue gravar todos os comandos que a gente acaba dando e pronto. Era essa a atividade que eu tinha para fazer, de teste rápido e fácil. Eu vou estar agora aqui abrindo a página do Selenium e dando um stop na gravação. Pronto, agora ele pede para a gente digitar o nome do teste, o nome que a gente quer dar para o teste. Eu vou estar colocando o login, que foi exatamente a atividade que eu realizei, atividade de login. Pronto, vou maximizar aqui e agora vamos mostrar aqui como é que funciona a interface do Selenium IDE. Ela é dividida basicamente em uma, duas, três, quatro partes. Nessa parte superior, nós temos alguns comandos que a interface do Selenium ela pode nos dar, como por exemplo de fazer testes em grupos, no caso dar um run em vários testes, fazer execução de um teste apenas, e esse botão que dá tanto um start quanto um close, inicia quanto fecha, quando termina uma gravação. Os outros botões eu não vou estar explorando muito porque não vão ser necessários. Nessa parte de cá nós temos o login, que foi a atividade de teste que a gente acabou de realizar, mas aqui também pode aparecer outros testes caso você realize mais testes. Nessa parte de cá, que é uma das partes mais importantes, nós temos uma tabela com comandos, alvos e valores. Aqui ele mostra basicamente os comandos que nós realizamos, os alvos que foram buscados e os valores que foram manipulados ou executados nessas ações. É interessante que se a gente clicar em uma dessas linhas, ele acaba mostrando nessa parte aqui de baixo o comando executado, o alvo, o valor e uma descrição. Como nós não manipulamos nenhum valor, nem colocamos nenhuma descrição, não vai ter aqui. Mas já mostra o comando, por exemplo, e o alvo que nós buscamos. É também interessante notar que aqui nós podemos ver outros comandos existentes. Por exemplo, se eu apagar esse comando aqui, nós conseguimos ver todos os comandos que nós podemos utilizar por meio do Selenium IDE. Eu vou deixar o de clique mesmo para não atrapalhar na execução do teste. Nessa parte aqui de baixo, o Selenium ele nos mostra todos os processos que ele acabou realizando nesse evento de teste. Vai mostrando aqui, dando um OK se a etapa foi concluída ou se não, e mostra também o resultado, se o teste foi concluído com sucesso ou não. Eu vou estar agora dando um run nesse teste para a gente poder estar observando o Selenium agindo na página de teste. Pronto, ele está preparando a página, ele vai colocar agora o usuário, a senha e vai apertar o botão de entrar. Pronto. Vimos que ele conseguiu fazer todas as atividades que nós tínhamos salvo, então o login, a etapa do login que a gente fez, o login, foi completada com sucesso. É interessante ver aqui também que ele colocou todas as funções e foi dando OK caso a função ou atividade fosse confirmada. Aí fica todo em verde e com esse sinal mostrando que foi concluído. Para estar abordando um pouco mais do Selenium, eu vou estar duplicando essa atividade de login para a gente ver ela funcionando de uma outra forma. Nessa opção aqui nós podemos ter a escolha de renomear, duplicar, deletar ou exportar essa atividade de teste que a gente guardou aqui. Eu vou estar duplicando, vou estar renomeando para a gente poder ver de uma forma diferente. Login 2. E nós, se clicarmos, nós vamos perceber que ele copiou todas as atividades, todos os comandos, os valores que nós tínhamos nessa outra atividade de teste. Mas para modificar um pouco essa atividade, eu vou trocar o valor de senha para a gente ver uma coisa interessante. Agora eu vou dar um run para ele executar. Ele vai colocar usuário, senha e finalizar. Pronto. Nós vimos aqui que a senha, mesmo modificada, foi dado como sucesso a atividade de login. Por que isso aconteceu? Porque o Selenium ele só tinha apenas esses comandos para executar, então ele não estava se preocupando se o botão de entrar estava funcionando ou não. Até porque, se olharmos a página que foi testada, a senha está incorreta. Mas mesmo assim o Selenium ele deu como atividade de teste completada porque essa era a atividade que ele tinha para fazer. Para a gente estar podendo ver o Selenium ele mostrando que a atividade falhou,
a gente pode estar usando vários outros comandos e é um dos que eu vou mostrar agora para estar podendo ver isso. Eu vou criar um novo teste, uma nova atividade de teste para a gente poder estar vendo esse evento de um teste ele dar como errado ou falhar no Selenium IDE. Eu vou estar adicionando aqui, dei um nome para o caso de teste. Cadastro está aqui, ele está limpo porque a gente não fez nada ainda. Eu vou pedir para ele gravar e iniciar, né, sem a gravação. Vou abrir mais a tela, vou estar entrando com os dados. Vou colocar a senha e ele está entrando. Espera a página carregar e aqui eu vou clicar 2 vezes no nome. Vou clicar com o botão direito e vir aqui na parte de Selenium IDE em Assert. E vou escolher a opção texto. Ele vai gravar, ele vai pegar esse texto aqui e a gente vai estar usando bastante isso daqui para ver essa funcionalidade, né, de dar erro acontecendo. Agora eu vou parar aqui a gravação porque a gente já queria fazer o que era necessário. Pronto, vimos aqui que ele gravou o nome Olá Celso como um valor e se a gente apertar em Run para ele executar o teste, ele vai conseguir, né, fazer a atividade dele. Colocando o nome de usuário, a senha, apertando no botão eu entrar e validar o nome Celso. Pronto. Mostra aqui como concluído, a etapa foi concluída. Vamos duplicar agora essa etapa de cadastro. Eu vou estar renomeando também. Pronto, vimos que também ele copiou tudo como a gente já tinha feito. Agora eu vou pedir, na verdade eu vou trocar esse nome aqui para a gente estar vendo uma coisa importante do Selenium, do teste que o Selenium faz. Vou pedir agora para ele dar um run nesse teste. Ele logou. Pronto. Vemos que na hora em que ele foi validar o nome, ele não conseguiu fazer isso. E aparece aqui pra gente. Cadastro 2, ele deu um erro, ele teve um erro. As etapas acima foram concluídas, mas a de validar o nome ele não conseguiu fazer. Aqui a gente pode já ter uma ideia de como funciona quando uma página ou um teste nosso dá um erro. Ele fica com esse vermelho, algumas cores ficam vermelhas. E se a gente for nos outros testes já executados, vendo aqui que todos estão em verde, mas o que deu erro fica em vermelho. E a gente pode estar agora manipulando, né, os valores aqui e vendo a diferença, né, de resultado. Então, era basicamente isso que eu tinha para mostrar. Acredito que foi necessário para a gente estar entendendo as funcionalidades básicas do Selenium. Olá, meu nome é Paloma Ruiza e hoje irei apresentar para vocês um pouco sobre o Selenium WebDriver. Trazendo um pouco de seus conceitos e definições, o Selenium WebDriver ele é um conjunto de ferramentas de código aberto que fornece uma API orientada a objetos e suporta melhor as páginas dinâmicas da internet. Ele se comunica diretamente com o driver do navegador. À medida ao decorrer do vídeo, vocês vão ver que nós vamos instalar o driver do navegador que nós vamos utilizar e vocês vão ver melhor essa interação. E, bom, ele é uma biblioteca que foi originalmente criada em Java, mas hoje suporta diversas linguagens, como C Sharp, PHP, o JavaScript, Ruby, Python e etc. A maioria das que temos no mercado hoje em dia. E ele é um simulador de ações do usuário perante o browser ou navegador. Ou seja, na empresa que tem o foco como desenvolvimento ágil, o Selenium WebDriver ele é uma mão na roda, porque antigamente esses testes eles eram feitos manualmente. Então isso custava muito tempo e dinheiro para as empresas em si. Então realmente o Selenium WebDriver veio para facilitar a vida desses empresários, das empresas como um todo. Bom, vindo aqui na parte da instalação, na barra de pesquisa, nós pesquisamos por Selenium.
e nós vamos instalar, vim aqui na parte de downloads, para instalar o Selenium WebDriver. Aqui vamos clicar aqui na parte da versão e ele vai fazer o download normal. Como eu já fiz o download, eu não vou precisar fazer de novo, eu só vou orientar aqui como se faz, ok? Aqui na parte do Chrome Driver, que é o driver que eu expliquei, é que nós precisamos fazer um download. Esse driver, ele é específico de cada navegador, certo? Então, como o WebDriver trabalha com Chrome, Firefox e Opera, a gente pode estar escolhendo um desses três e eu vou escolher o Chrome mesmo para fazer essa interação com vocês. Então, vindo aqui no do Chrome, em especial, né, do Chrome, a gente precisa fazer a instalação na mesma versão que nós temos instalada. Caso você não saiba a sua versão do Chrome, você vem aqui nos três pontinhos, ajuda, no meu que vai aparecer sobre o Chrome, e ele mostra aqui. No meu caso, a minha é a 96, então aqui vamos baixar a última do 96. Ele vai me pedir um arquivo zip, eu vou fazer a instalação dele aqui e depois é só descompactar. Bom, aqui na parte de funcionalidades, vou tratar de duas coisas, né? Que a primeira é a linguagem de programação que eu vou utilizar, que é Java, e a segunda é a IDE que eu vou estar utilizando aqui, que é o IntelliJ, o meu software de desenvolvimento. Então, aqui eu vou colocar todos os códigos de interação que eu vou fazer com o Selenium WebDriver. E à medida que eu for executando aqui, eu vou rodar o código para vocês visualizarem como funciona é, a codificação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é instanciar o Selenium WebDriver. Então, aqui eu vou chamar ele, eu vou colocar o system.setProperty. Perdão. A primeira coisa real que eu preciso fazer aqui não é nem instanciar logo de vez. Primeiro eu preciso chamar a biblioteca. Lembram que a gente nós instalamos o Selenium Server e aqui eu preciso chamar ele. Então isso funciona de acordo com cada IDE, certo? Então aqui eu preciso colocar na biblioteca do meu IntelliJ que eu preciso daquele ponto jar. Então aqui eu vou vir em mais. Aqui eu vou copiar esse caminho aqui, que é onde está, né? Vou colocar aqui, dar um enter. Ele já vem aqui direto na pasta onde está o meu Selenium, o meu arquivo. Vou dar um OK. Ele vai perguntar se é nesse projeto que eu quero utilizar. Eu vou dizer OK. Vou dar um apply. E aí aqui já aparece a minha lib, a minha biblioteca. Então aqui eu posso dar um OK e aqui a gente pode prosseguir com o instanciamento do WebDriver. Então aqui eu set property, que eu vou chamar, o WebDriver, como é do Chrome, então aqui eu chamo Chrome.driver e aqui eu vou colocar o caminho que está o meu arquivo, o meu driver do Chrome, né? Então, esse aqui é o que eu preciso, .exe, que é o executável. Eu vou copiar o caminho, vou colocar aqui mais duas contrabarras e aqui eu vou colocar o nome do arquivo. Prontinho, ponto e vírgula. Bom, isso aqui eu estou chamando, fazendo a instância, né? Então, aqui eu vou colocar a minha variável para poder fazer os meus testes. WebDriver, vou chamar ela de driver. E aqui eu vou chamar o Chrome Driver porque eu quero ter toda uma interação entre de pai para filho. Então,
Com o WebDriver, eu vou poder acessar todos os comandos, mas também vou poder acessar todos os comandos do Chrome Driver. Aqui no Driver, eu vou dar um get para eu poder colocar o meu site, né? O nome do site. Eu quero que ele abra o nome do site. Então aqui eu vou colocar aqui o site que vamos fazer os testes. Para que o já abra com a tela maximizada, eu vou colocar aqui um driver.manage, ponto window, ponto maximize. Quando eu colocar para rodar aqui, ele tem que abrir para mim o meu site, né? O site que nós vamos fazer o teste, que no caso aqui é a Sysunit, nosso trabalho de TCC. Aqui ele está carregando e vocês podem observar que ele maximizou a tela, certo? Então, galera, eu acabei me passando aqui na hora de explicar em relação aos imports. Eu fui codando e acabei não explicando para vocês sobre os imports. Eles são muito importantes e é por isso que eu vou dar essa atenção a eles agora, porque se você não importa a classe do Selenium, ele vai dar erro, porque ele não tem onde buscar os métodos que a gente está puxando aqui. Então, eu vou mostrar para vocês como é que faz manualmente, porque o meu IntelliJ está configurado para fazer isso automaticamente, o que facilita muito a vida, mas eu preciso mostrar também manual, caso a ideia de vocês não tenha essa opção ou vocês não tenham configurado ela para isso. Aqui no IntelliJ eu tenho duas opções. Eu posso vir tanto com o botão direito nessa opção e importar as classes aqui, ou eu posso vir com o atalho Alt-Enter, que ele já puxa para mim também os imports. Uma coisa legal também é que o IntelliJ ele já faz uma organização dos meus imports para que não fique algo bagunçado. Então ele já coloca aqui de uma forma bem visual, é agradável visual. No caso, quando vocês forem vendo aqui no vídeo, que a gente vai fazer outras importações, vocês vão vendo que ele vai puxando automático e também vai colocando em uma ordem específica. Então, gente, agora aqui eu vou dar um run no projeto para poder explicar para vocês o caso de teste que a gente vai realizar agora. Carregando. Bom, beleza. O nosso caso de teste é fazer o login sem o usuário e sem a senha, para aparecer esse comportamento. Ou seja, aqui eu fiz o teste manual e a gente percebe que não conseguimos acessar a Sysunit dessa maneira. Então, para comprovar isso, para mostrar para vocês que isso também pode ser feito pelo Selenium WebDriver, eu vou estar executando no código, beleza? E o que que acontece? O Selenium WebDriver, ele funciona controlando todos os elementos do site por meio do ID. Então, para eu conseguir colocar um dado aqui, conseguir colocar um dado aqui e apertar o botão de entrar pelo código, eu preciso dos dados do ID de cada elemento aqui da página. Então, para conseguir o ID, eu vou dar um botão direito, Inspect. Aqui eu vou diminuir, né? Com esse mousezinho, eu consigo selecionar qualquer elemento aqui do meu site. E aqui no botão entrar, a gente tem o ID. btn entrar. Eu vou dar um copy aqui para deixar mais prático lá no nosso código. Beleza. Aqui agora a gente vai precisar chamar uma variável. Criar uma variável, na verdade. Então, ela vai ser do tipo web element e eu vou chamá-la de btn entrar, seguindo as normas do Java, do camel case. Sempre confundo essa palavra, eu não sei falar ela, então, gente, por favor, não liguem. Mas, enfim, aqui agora eu vou chamar o driver, porque eu preciso de um comando dele, que é o find element. E por meio desse find element, eu vou buscar o ID que eu quero, certo? E aqui ele recebe uma string e eu vou colocar dentro das aspas o valor que a gente copiou lá.
E aqui tá dando erro porque eu não coloquei o ponto e vírgula. Beleza. Aqui agora eu quero fazer uma ação com esse btn entrar. O que que eu tô fazendo aqui na linha 14? Eu tô pegando o driver, que pertence aqui à classe WebDriver. Tô chamando uma função, um método, né, dele, do WebDriver, para ele pegar aquele botão entrar. Então, o que eu quero é uma ação com esse botão. E qual é a ação que eu quero? A de clique. Então, eu vou escrever aqui btn entrar, vou clique. Beleza. Aqui nesses comandos, a gente já vai executar a função que eu fiz manualmente. A única coisa que eu quero atentar aqui a vocês é a questão também dos imports, né? Relembrando que no meu aqui tá vindo tudo bonitinho automático, porque o IntelliJ tá ajeitado para isso. Mas caso a ideia de vocês não esteja, vocês têm que se atentar, porque vai dar errinhos. Então, vocês têm que ficar colocando o import. Aqui vai rodar. E aqui ele executou o que nós pedimos. Vocês podem ver que está dando o mesmo erro quando eu fiz manualmente. Então vocês podem perceber que ele realmente funciona. Então, beleza. Agora eu vou estar falando para vocês os nossos próximos casos de teste. O primeiro vai ser tentar realizar o login com a senha inválida e o segundo vai ser realizar o login no SysUnity com os dados do banco de dados. Em um dos vídeos que eu visualizei para poder estar gravando esse aqui para vocês, a pessoa ela criou uma classe para poder nela adicionar métodos e dentro desses métodos a gente poder colocar esses comandos. E o porquê que eu vou replicar aqui? Eu achei bem prático e também na questão de que, à medida que a gente vai adicionando testes, dois pontos. O primeiro, a gente vai poluindo a nossa main. Imagina a gente colocar bastante teste aqui, a tela ia ficar cheia de coisas. E o segundo ponto é que uma hora ou outra a gente acaba se perdendo. E nessa parte de acabar se perdendo, nos métodos, a gente tem como nomear eles e colocar nomes semelhantes a, aos testes que a gente está realizando. Então, seria uma mão na roda em dois motivos, né? Então, aqui eu vou estar criando uma classe, e o nome dela vai ser métodos teste. Aqui eu vou criar o meu primeiro método, ele vai ser público, e ele não vai me retornar nada, então ele é um void, e o nome dele vai ser senha inválida, seguindo aqui o padrão do Java em nomenclatura. E vocês percebem que aqui eu já criei basicamente a estrutura do meu método e nele eu coloquei um nome semelhante ao que a gente vai realizar. Então, dentro da classe eu não conseguiria me perder em relação aos testes, por causa do nome que a gente tem em cada método. Aqui a ação é semelhante a essa. Por quê? Eu preciso mostrar meu web element é, através desse método aonde está e qual é o elemento que eu quero capturar através do ID. Então a gente vai realizar a mesma coisa com os inputs no caso. Aqui eu vou chamar o web element, eu vou botar o nome semelhante aqui ao input, ao ID do input, usuário, login. E aqui o que acontece? Eu preciso chamar o meu driver, porque eu quero métodos que que está instanciada aqui carrega. E para eu chamar daqui para lá, eu preciso passar por parâmetro. Aqui eu vou colocar o driver, ele vai fazer o import, ele é automático para mim. Contudo, eu estou colocando ele aqui porque lá na minha main, quando eu instanciar a minha classe e chamar o meu objeto, eu vou passar esse driver como parâmetro. Se a gente não fizer isso, ele não vai funcionar. Aqui a gente tem o find element para poder capturar o elemento. Aqui eu vou usar o by.id.
E aqui eu vou colocar o ID do usuário login. Como eu já tinha copiado, só vou colar aqui. Um macete aqui do IntelliJ, né, em relação a atalhos, é o Ctrl D. Ele duplica a linha que está acima da que a gente executou o comando. Como o comando é bem semelhante, eu vou usar esse aqui. E aqui só muda o nome de senha. Beleza, aqui eu já estou mostrando ao meu web element o que eu quero, né, os inputs que eu quero. E eu preciso da ação, né? Ele achou lá, mas o que ele vai fazer? Eles não são botões, como eu falei, são inputs, então eu não tenho como usar o clique aqui, mas eu tenho um comando, um método que se chama sendCase. E esse sendCase, ele me permite colocar dados no input. Aqui eu vou colocar o nome de um usuário existente, para a gente poder fazer o teste da senha. E o outro comando legal aqui, outro atalho, na verdade, além do Ctrl D, é o Shift Alt e setinha para baixo. Ele realoca a linha que eu usar esse comando. Pode ser para cima, para baixo, enfim. Aqui eu só vou copiar aqui, que é a diferença, e aqui eu vou colocar uma senha qualquer. Beleza. Até então, o meu método tá de boa, está bem tranquilo aqui. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso instanciar minha classe. Se eu não instanciar minha classe aqui, quando eu rodar o meu projeto, ele não vai executar absolutamente nada, porque para minha main essa classe é inexistente. Então aqui eu vou instanciar minha método teste, eu vou chamar meu objeto de mt. Ela vai coletar todos os dados da método teste. E aqui embaixo, já explico o porquê de em cima do btn click. Eu vou colocar aqui a minha mt, ponto, o método que eu quero. Ele vai me dar um errozinho, por quê? Ele está esperando aqui que eu coloque o objeto, né, que eu estou passando por parâmetro. Então, aqui eu preciso passar do tipo WebDriver que eu tenho aqui. Então, ele parou de me dar erro e aqui a gente vai executar para ver se ele vai executar certinho. Ele colocou os dados e voilá. Deu erro, mas funcionou. Deu erro no sentido que ele fez o que ele deveria fazer, gente. Ele realmente colocou os dados no input e apertou o botão de entrar. O que acontece aqui? Por que eu coloquei esse método em cima do btn entrar? Porque aqui eu já estou chamando o ID dele. E aqui eu estou executando. Então, quando o código roda, ele faz o seguinte: ele analisa, ele procura lá e acha, e logo em seguida ele vem para esse objeto aqui. Quando ele entra no objeto, ele executa isso aqui primeiro, certo? Ele coloca lá no input de usuário o nome e coloca lá a senha. E depois que ele faz esse processo, ele dá um clique no botão. E a gente pode perceber que foi de fato isso que aconteceu. Então, aqui agora, para o nosso terceiro e último caso de teste, a gente vai realizar o login no site da Sysunit. E aqui eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V, por quê? O teste que a gente vai realizar agora é o de login válido. Aqui eu vou renomear, que é uma das coisas que eu preciso fazer aqui na meu copia e cola. Login válido.
Aqui ele vai estar realizando a mesma situação de teste, ele vai estar procurando os inputs com os IDs que a gente inseriu e vai estar inserindo dados. Então aqui ele vai colocar o nome de um usuário que existe no nosso banco de dados e aqui a gente só vai trocar porque a gente precisa de uma senha válida. Vou copiar aqui a senha e aqui eu vou dar um paste. Beleza. Isso era o que eu precisava modificar é, na, no meu teste. E aqui eu só preciso chamar ele através do meu objeto. Eu vou dar um Ctrl D, ponto. Aqui a gente já mostra os dois. Eu vou pedir o login válido e aqui eu preciso também passar o meu objeto driver, porque aqui eu também estou instanciando ele. Ó, estou chamando ele, né? Pedindo por parâmetro. Aqui, para ele não realizar os dois, eu vou comentar esse de cima, para ele fazer apenas o de baixo e a gente conseguir acessar o site. Eu vou dar um run aqui. Ele carrega, coloca os dados e está carregando o nosso site. Então, ele fez o login com sucesso. Relembrando, gente, que esse Selenium WebDriver ele realmente é muito utilizado, então o tempo que a gente gastaria fazendo os testes manuais, aqui agora não seria tanta diferença em relação a tempo, porque, querendo ou não, são testes pequenos. Ali a gente fez apenas testes relacionados à nossa tela de login. Mas imagina se fosse com todo o nosso site aqui mostrando, fazendo testes, por exemplo, aqui no gerenciar usuário que a gente teria como visualizar. Então, todos esses testes que a gente faria demandaria muito tempo. Então, o Selenium WebDriver com certeza é uma mão na roda. Aqui eu finalizo o vídeo. Agradeço pela presença, pela presença como se fosse presencialmente. Mas, enfim, agradeço muito por você ter visto até o final. E acredito que é isso. Até a próxima e tenha um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, uma boa madrugada, dependendo do horário que você estará vendo isso. Desde já, muito obrigada.